Olá pessoal do Pode Aplicar, estamos aqui hoje diretamente da Exposul 2024, em Rondonópolis, uma festa magnífica, e recebendo aqui Juarez Orsolim, ele é o diretor do IBG, a gente está batendo um papo aqui, vim apresentar o estúdio para ele e a gente falou, não, vamos gravar, vamos soltar isso aí no nosso Pode Aplicar, porque é uma história muito bacana, o IBG tem uma relação muito direta com o agro também, né, Juarez? Para poder falar um pouco mais. Uhum. Ele tem capacitado grandes profissionais do agronegócio. Inclusive, a gente tem nosso coordenador comercial, tá lá num curso de pós-graduação com o IBG. Então, o Juarez Orsolim contou um pouquinho da história, chegou aqui em Rondonópolis em 2002, foi funcionário público em 2005, foi diretor lá da ACIR, a qual eu componho nessa gestão, o vice-presidente da indústria. O Juarez foi presidente da ACIR 2017 e 2018, né, Juarez? Conta um pouquinho, Juarez, pra gente da sua história, como que você veio parar aqui, como que você criou o IBG. Muito bem, obrigado, Leandro, pelo convite, né? Obrigado a Céu Agro pelo espaço, parabéns, né, pela iniciativa, muito bacana. Então, a gente veio para o Mato Grosso em 2002, né? Já veio destinado já para atuar no ensino superior. E nós, eu falo do meu grupo, né, que nós fundamos o IBG, sempre tivemos um pé nas universidades e um pé nas empresas, né, na iniciativa privada, particular, atuando com cursos e treinamentos e assessorias. Então, desde lá do Rio Grande do Sul, de onde nós atuávamos já com programas ligados à gestão, né, e sempre atuamos dentro dos programas de graduação, administração, MBAs, né, nessa área de gestão. E aqui damos continuidade, aqui no Mato Grosso, atuando no ensino superior e fazendo consultoria, assessoria, né? Tive a oportunidade em 2005 de ser convidado, mesmo sendo nunca ter sido filiado a um partido, né? A compor uma gestão pública, né? Eu fui secretário de Planejamento, Coordenação e Controladoria Geral. O convite veio da atual gestão. Na época da gestão do Adilto Sacchetti. Adilto Sacchetti. Em 2006, eu trabalhei de 2006 a 2008, né? Ele assumiu em 2005, ele reformulou toda a estrutura organizacional da prefeitura da época, né? E criou essa secretaria que não existia. E aí nós implantamos ela em 2006 e fomos até o final Importante do mandato, frisar, né, Juarez, que o Adilto, ele foi prefeito, mas ele é produtor rural. Produtor rural. É forte. Inclusive foi presidente do sindicato. Presidente também, do sindicato rural, entendeu? Um cara, assim, exemplar, com uma gestão invejável, né? O Adilton, fica aqui o nosso parabéns aí por tudo que o Adilton fez por Rondonópolis, pelo sindicato, pelas pessoas aqui. E fica o convite para o Adilton vir no Pode Aplicar com a gente. Isso daí. E então nós, em 2008, criamos, né, o IBG, o Instituto, em 2008, um grupo de professores também, influenciado, digamos assim, pela dinâmica do setor educacional do Brasil, né? Em 2007, 2008 houve um movimento dos grandes grupos comprando as instituições menores, né? E aí compraram a instituição da qual nós trabalhávamos e nós nos reunimos um grupo de professores e profissionais e fundamos o Instituto, o IBG, né? Que depois se tornou uma instituição de ensino superior também, né? Então você falou do agro, né? Nós temos nosso DNA do agro, até pela formação também, né? Mas nosso primeiro projeto implantado no IBG foi uma parceria com a Universidade Federal de Pelotas, onde nós trouxemos na época, em 2009, o primeiro mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Sementes, aqui para Rondonópolis, né? E em seguida já damos continuidade com programas de especialização, MBA, e o primeiro MBA implantado no IBG também foi um MBA em agronegócios, né? Que de lá para cá já foram 8 edições, né? Vários programas de mestrado. Então nós temos dentro do IBG uma divisão de produtos que nós chama-se IBG Academia Agro. Então ali nós temos vários programas, né, de especialização, inclusive de mestrado, né, em parceria, mas de especialização especificamente nossos, né, e vários programas de treinamento e voltado para a parte, assim, liderança, a parte de performance, processos, gestão, pessoas, né, então tem vários projetos bem exclusivos, né, eu falo que com metodologias exclusivas e onde a gente
oferece para as empresas do agro, tanto em turmas abertas quanto em encontros. Temos um programa bem bacana que chama-se Formação de Líderes Gestores, né? Esse é um programa muito bom, a gente faz. E eu gosto muito de ressaltar, né? Quando se fala em educação, em empreender, né? Nós, antes de sermos empreendedores da educação, nós somos profissionais da educação. Então, nós fazemos aquilo que nós acreditamos. Então, quando eu vou lá, sento contigo para te falar de um programa, né, de um treinamento, né, ligado à área comercial, né, ou à liderança, é porque a gente trabalhou muito em cima daquilo, né, em termos de conteúdo, metodologia, para que, de fato, ele entregue aquele objetivo pelo qual ele está se propondo, né? Então, a gente faz com muito afinco, com muito amor, com muita responsabilidade. Aí um prazer enorme, né? Você trabalhar com educação, que é um dos elementos de transformação das vidas das pessoas, né? Certamente você, né, Leandro, já foi transformado pela educação, né? Quanta educação... Já estive na IBG. Já esteve lá, e a educação ela vem de casa também, né? Tem a educação familiar, né? E depois a escolar, e a educação profissional e tudo mais. Enfim, eu falo que a gente tem na ferramenta educação, né, um grande elemento de transformação da vida das pessoas. Então, quando a gente faz isso e vê o quanto isso repercute, né, é muito prazeroso. Eu estive no IBG, não lembro agora o ano, você recorda? Não, Juarez. Deve ter o quê? Eu acho que foi 2017, né? Tivemos nós, os 3 diretores da Seu Agro, a gente participou de um treinamento. Naquela ocasião, acho que era a primeira turma, não era? Não era. Aquele lá começou em 2015. Acho que foi no segundo ano que nós tínhamos aquele treinamento, o High Performance. High Performance. E ele somou muito com aquilo que a CEL buscava, né? O caminho que a CEL queria percorrer, o treinamento do High Performance colaborou muito. Muito, muito mesmo. Bom. Eu já disse isso para você em outra ocasião. Tanto que a gente, ano retrasado, né? A gente trouxe ele para toda a turma da área comercial e ficamos lá imersos lá 3 dias? 2 dias. 2 dias, né? De imersão, 2 dias. E toda a turma fez o High Performance, porque realmente é aquilo que o Juarez acabou de falar. Não é só presença e entrega de algum material e diploma, não. Lá é o seguinte, se a pessoa que vai se propor a fazer estiver disposta a aprender, aprende. Exatamente. Até hoje, eu ainda aplico nas nossas gestões muita coisa que eu aprendi com o High Performance. E essa característica de a gente atuar com a filosofia de Business School, né, de escola de negócio, ela tem exatamente essa pegada. Tudo que a gente faz lá é para entregar ferramentas, né, para que você possa sair do treinamento, sair da aula, sair do módulo do MBA com algo assim, não, isso aqui eu vou começar a fazer, isso aqui eu posso aplicar aqui na minha área, aqui na minha empresa e assim por diante, né? Então é um dos diferenciais, a gente poder trazer, né, conhecimento, metodologias que de fato possam ser utilizadas, né? E aqui em Rondonópolis. Isso é muito bom porque, primeiro, é presencial, né? É algo que eu tenho assim, ainda um apelo muito grande por ser presencial. E confesso aqui que na ocasião, quando eu fui convidado pelo Juarez para fazer o High Performance, eu fiquei, é mais um curso, eu não vou querer não vou fazer não, vou perder um final de semana aí de festar com a minha família, de viajar por causa de um curso que é igual aos outros. Não é. Quem não conhece o High Performance, quem não conhece o IBG, fica aqui uma dica de amigo, tá? Não é de um diretor da CEL, não. É de um amigo, é do Leandro que tá falando, tá? Procure conhecer, soma demais. E conhecimento é assim, né, Leandro? Conhecimento, quanto mais próximo dele você está, quanto mais você acessa conhecimento, né, mais vontade, mais desejo e mais você sente falta. Né? Sim. E claro que hoje o conhecimento você acessa de diferentes maneiras, né? Mas quando você tem a oportunidade de participar de um evento, né? De um encontro, de um programa, de um módulo, de um MBA, de um treinamento, coisa assim, onde já tem algo assim pensado, planejado, preparado para ser ministrado de forma intensiva naquele dia, naquela tarde, naquela noite, né? Você tem a oportunidade muito grande de fato absorver melhor isso, somado à interação. Né? Hoje, uma dos grandes diferenciais do presencial chama-se interação. Porque pela teoria, obviamente, você acessa, né, e você tem acesso a ela com o cara que criou a teoria. Sim.
né? Agora, a interação, que é a aplicação daquilo na prática, vem cá, como é que eu aplico isso na minha realidade, no meu segmento? Quando? Então, isso se dá na interação com o professor e com os colegas na sala de aula. Esse é um grande diferencial que a presencialidade ainda possibilita. Foi um curso marcante pra gente, tá? E fica aqui, mais uma vez, a dica para quem não conhece, conhecer. Agora eu queria que você falasse pra gente, Juarez, você citou aqui a sua atuação no mercado, né, funcionário público. Uhum. Quem tá fora critica muitos funcionários públicos, né? Isso é um fato. A gente tá aqui como pagador de impostos, como cidadão comum, a gente critica muito a atuação principalmente dos funcionários públicos, né? A gente fala, tem aquela brincadeira, né? Você é funcionário público, você não trabalha e tal. Uhum. Você que esteve lá, o que você fala? O que você tem a dizer pra gente? Assim, a gente esteve lá numa condição, né, de um cargo de confiança, e na época a gente fez algo novo, diferente. E o que eu posso dizer hoje, assim, com muito orgulho, né, que a gente anda por onde a gente anda, inclusive lá dentro da prefeitura mesmo, né, encontrando profissionais, funcionários, né, públicos, né, de carreira que estão até lá hoje, e é uma satisfação muito grande quando a gente conversa e eles falam, saudade daquela época, hein, como era bom trabalhar com vocês naquela época e tudo mais, né. Então, assim, eu acho que o que pega um pouquinho na gestão pública, né, e aí vem a questão das características, talvez a falta da meritocracia sendo aplicada de fato, né? Porque às vezes a conveniência de uma garantia de estabilidade ali, né, te deixa numa zona de conforto e muitas vezes a pessoa não se torna produtiva, né? E o sistema não exige que ela seja tão produtiva como na iniciativa privada. Mas tem muito bons profissionais, né, da área pública formados com uma qualificação muito grande. Então né, não dá para a gente generalizar assim que tudo que é ruim. Não, tem muita gente boa trabalhando como cargo de carreira mesmo, né? E a gente fez na época, a gente fala muito de planejamento, né? Então, a importância do planejamento na empresa qualquer e na área pública muito mais, né? Na época a gente iniciou um trabalho que, uma pena que ele não teve continuidade depois, que era, por exemplo, para a elaboração do orçamento. Todo mundo sabe que orçamentos são peças legais, são necessárias serem feitas, né? Mas muitas vezes elas são feitas assim, pega o que gastou-se nos programas do ano passado, coloca aí uma, né, inflação, mais alguma coisa e tal, e reproduz os valores e vai fazendo. Aí depois fica fazendo remanejamentos, né? E na época nós pesquisamos e fomos atrás, criamos até um sistema que nós mesmos criamos ali internamente com planilhas de Excel integradas, né? Para dar sustentação às secretarias, cada unidade da secretaria é uma unidade, né? Pudesse desenvolver, eu sou lá da educação, quais são os programas da educação? São tais. Lá no esporte, são tais. Muito bem. Como é que você distribui a previsão de receita, né, nesses programas assim, para você planejar, né, a despesa daí, né? Com base na previsão de receita, você define quais são os programas que são possíveis de serem feitos. Então a gente fez isso aí tudo, né, deixamos tudo muito organizado, que começou a rodar lá, porque até iniciar, implantar e começar lá em 2008, né? No final aí ele já estava rodando, né? E na época fomos premiados também, a gente implantou o programa de gestão pública, né? Que nada mais é do que ele tem lá vários critérios pelos quais passa a avaliação da gestão. E nós saímos, né, que eu não me recordo agora exatamente de todos, né, mas nós saímos de uma pontuação muito baixa na época, né, quando nós implantamos, e quando nós entregamos lá em 2008, a gente estava num nível assim já bem maior, por conta exatamente da implementação dessas evidências de gestão, como por exemplo, um planejamento, né, que a gente conseguiu fazer. Então é assim, eu acho que a área pública, né, a sociedade precisa entender melhor do papel, né, para poder cobrar, né, dos gestores públicos, né, maior eficiência, né, maior produtividade, mais planejamento. E aí a gente só tem uma forma de fazer isso, né, fazendo valer o nosso voto, né, porque a única maneira que a gente tem de influenciar é no voto, não tem outro jeito. E talvez essa é uma falha, né, do gestor público, do colaborador público, ele não quer planejar o seu sucessor, né, com medo de não ser reeleito, às vezes, né, e deixar um legado, uma estrada de sucesso para quem vai entrar. Isso é muito falho, né? Deveriam, né, porque eu não sou funcionário público, mas deveriam pensar muito. Não, vou deixar pronto, que é o que você fez em 2005, 6, 7, 8 para começar a valer.
quem sucedeu tinha que pegar o que estava pronto e dar continuidade. Dali para cima, Dali eu sempre pra falo, né? cima. Você pega de um patamar e dali para frente, dali para mais, né? E aí onde é que está a falha? A falha não é em quem entrou, é quem colocou lá. É. Então esse ano, que é ano eleitoral, que vamos aí eleger novos prefeitos e vereadores, a gente tem que prestar muita atenção. Qual é o projeto de quem quer entrar? O que eles querem fazer? Principalmente nesse mercado, que é o mercado que tem o maior número de faturamento e de recolhimento de impostos também, que é o agronegócio. Nós pagamos o preço, né? Nós, sociedade, pagamos o preço por elegermos pessoas desqualificadas, despreparadas, que não têm o objetivo, né, de fazer, de fato, a cumprir com o seu papel, com a sua missão de gestor público, que é uma responsabilidade muito maior. Eu ser gestor da minha organização, da minha empresa, né, a responsabilidade é minha. Se eu fizer alguma coisa, eu que vou pagar por isso. Agora, uma prefeitura, né, um órgão público, ela tem uma atuação direta na sociedade. Então, quem paga o preço somos nós. Né? E às vezes a gente assim não dá muita importância na hora que vai escolher quem vai ser um vereador, quem que vai ser um prefeito, né? E aí vota de qualquer jeito, depois a gente paga o preço. E imagina, Juarez, a gente atuando na nossa empresa privada com orçamento público. Aí sim. Aí era sucesso, né? Não que não seja, né? Não que o IBGE não seja, não que a CEL não seja. A gente trabalha com um orçamento ali, assim, marabalismo para dar conta de fechar. Né? Empreender hoje no Brasil, não só em Rondonópolis, empreender no Brasil hoje é uma tarefa que exige um esforço assim, ó, do empreendedor. Né? Às vezes é mais barato pegar o seu dinheiro às vezes aumentar o seu negócio e aplicar em outras coisas. Né? E aí quando se fala, né, de empreender, né, hoje uma das grandes queixas aí dos executivos, né, gestores, é a falta da mão de obra qualificada, né? Vira e mexe, onde é que é o problema, tá? Mas não tem mão de obra qualificada e tudo mais. E aí, quando vai falar de mão de obra qualificada, não tem como a gente dar uma olhadinha para a educação também no nosso país, né? De modo geral, o sistema educacional. Então, eu diria assim, a gente vive uma certa crise da educação, eu acho como nunca antes vivida no país, em função dessas mudanças todas que ocorreram nos últimos anos, potencializadas pela pandemia também e tudo mais, né? De tal sorte que, além dos números deficitários que forem comparados com países mais desenvolvidos, que nós, Brasil, estamos abaixo, né? Para você ter uma ideia, apenas 54,5% dos brasileiros possuem ensino médio completo. Tá? Apenas 54,5%. Na OCDE, que são os países mais desenvolvidos, 78% das pessoas possuem ensino médio completo. Né? No Brasil, 19,8%, apenas 19,8% dos brasileiros que estão entre 25 e 60 anos possuem ensino superior completo. Né? E nem vamos falar da qualidade desse ensino superior, né? Porque aí que eu quero dizer assim, eu acho que houve uma banalização da educação, né? E que eu acho que vai ter que ter um retrocesso no sentido assim, de voltar atrás e retomar essas coisas, porque hoje você apresentar um diploma de ensino superior não é garantia de você ter certas habilidades naquela área, né? Porque se faz de qualquer jeito, houve uma mercantilização da educação. De diploma, né? Uma mercantilização, se faz de qualquer jeito e tudo mais, a pessoa se facilita, né? Daqui a pouco a pessoa não precisa nem ir lá estudar mais, fazer alguma coisinha e tal, e está com o diploma na mão. E não é isso que as empresas precisam, né? O mercado precisa de gente qualificada, então precisa de mão de obra qualificada, sim, mas vem cá, se o nosso sistema educacional, o sistema que prepara, né, as pessoas para desenvolverem um raciocínio, um pensamento sistêmico, uma visão estratégica, né, e habilidades e competências técnicas também, operacionais, se nós não temos isso, né, olha onde é que isso vai esbarrar. E as empresas têm que investir em treinamento, têm que reunir o pessoal lá, né, fazer mais treinamento e internamente tentar suprir uma deficiência que talvez, né, se viesse um sistema educacional mais fortalecido, com mais qualidade, isso aí chegaria nas empresas também melhor. A produtividade das pessoas na empresa seria bem maior. Né? Se nós compararmos o nosso índice de produtividade com os americanos, por exemplo, né, nós estamos lá embaixo. Né? Isso é muito influenciado pela questão educacional. Eu tenho uma história muito bacana com a educação e tem um amigo meu, um irmão meu, que fala bem assim. Às vezes eu falo para ele, hoje eu palestrei ali na tal lugar. Ele falou, você não contou a história do Jorge, não, né?
Aí eu falei, cara, eu contei, porque a história do Jorge, ela é bacana. Eu nunca contei aqui, não pode aplicar não, mas talvez seja o momento de contar. Eu sou o primeiro de 3 gerações da minha família a ter curso superior. Eu sou o primeiro. Né? Então a gente veio de família muito humilde, né? E uma janela que eu vi de possibilidade de mudar essa condição, principalmente financeira da família, era buscar a educação. Né? Então eu fui um bom aluno na escola, fui um bom aluno na faculdade, fui um bom aluno na outra faculdade que eu fiz muitos cursos, muitos treinamentos. Então eu mudei um pouco a situação da minha família, né, esposa e filhas, porque eu optei em estudar mais do que fazer outras coisas. E a história do Jorge, quando eu era pequeno, a minha família não é tão grande assim, mas eu ouvia minha mãe falar bem assim, sua avó fala que se eu tivesse estudado, eu estaria num bom emprego que nem o Jorge. Eu nunca me atentei. E eu vi essa história diversas vezes. Minha mãe fala, se eu tivesse estudado, eu tava lá, ó o Jorge. Aí fui crescendo. Um dia eu perguntei pra minha mãe, o que o Jorge faz? Que a senhora fala tanto que o Jorge estudou e tem um bom emprego. Acredite se quiser. O Jorge era o carteiro da minha cidade. Gosto muito do Jorge, hoje ele é meu amigo, tá aposentado já. Mas olha só a situação daquela época, né? O Jorge, na cidade, era uma referência de alguém que optou em estudar. E se você atualizar isso para 2024, hoje, ninguém fala que um carteiro é bem estudado. Não é? Não é desfazendo da função, pelo contrário, toda função é digna, né? Todo mundo tá lá ganhando seu salário e é muito bacana. Mas olha só, a referência da minha família era alguém que tinha concluído o 2º grau e passado no concurso público. Que é uma grande, né? Naquela ocasião, era uma referência que eles tinham. Sim. Aí eu fiquei assim, poxa vida, mas eu vou estudar tanto na minha vida para passar no concurso público, né? E ser um carteiro. Aí hoje eu entendi, naquela ocasião era o que tinha de melhor, né? O estudo, depois que não é que banalizou, né? Tornou mais acessível os cursos superiores online, né? Que eu não sou muito adepto a isso, tá? Mas existem, né? Quando eu me mudei para Rondonópolis, eu me mudei porque na minha cidade não tinha curso superior. E naquela época não tínhamos online. Então assim, eu vim para Rondonópolis para isso, para estudar. Para buscar melhora para minha família. Eu vejo assim, o ensino online, né, o digital, né, a tecnologia veio para ajudar e facilitar. A questão é como é que isso é feito, né, como isso é entregue. Né? Então, se tem qualidade, ótimo, né? Ele dá mais acesso, possibilita que as pessoas façam de diferentes locais, ótimo, mas de que maneira é feito isso? Né? Então, acho que quando fala banalizar, usei esse termo banalizar, no sentido que se faz de qualquer jeito. Sim. Né? E aí, assim, um curso que antes você estudava 4 anos, agora tu faz em 2 anos, né? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio tu faz um ensino superior EAD. Né? E aí a gente fica assim, vem cá, mas eu estudei 4 anos, todos os dias, né? Às noites, né? 4 horas e tal. E agora você faz, será que, entende? Então, você dá uma relativizada, né, no aprofundamento. É claro que você tem N outros acessos, né? Eu não tenho nada contra, assim, por exemplo, a pessoa hoje pode ser um estudioso individual, um autodidata e saber muita coisa e muito mais que certos titulados por aí. Mas eu quero dizer assim que a educação precisa ser levada a sério. Ela tem que ser feita com qualidade, independente da modalidade, né? Então, vai ter as pessoas que vão se dar melhor com a presencialidade, né? Pela interatividade. Eu, como docente, também defendo muito, né? Porque ela te possibilita certas aprendizagens que a distância virtual não te possibilita. Mas, por outro lado, a acessibilidade que o virtual te dá, o EAD te possibilita, né? Ele é uma oportunidade. Então, para a gente democratizar diminui custo, o acesso e as pessoas aprenderem. Mas tem que ter uma metodologia muito rígida, né? Muito séria, muita disciplina para as pessoas, de fato, estudarem. Porque se eu tenho um diploma de tecnólogo de nível superior em tal coisa, que, de fato, isso se reverta em habilidades e competências para aquilo. Para quando o cara for trabalhar na sua empresa lá, ele vai dizer, não, eu sou formado em tal área. Condiz, né? Condiz com aquilo. Né? Então é isso, eu acho que o mercado está aí, as oportunidades para trabalhar nas empresas, você sabe melhor que eu, né? Quantas oportunidades se tem, e aí
falta o que muitas vezes é qualificação, como a gente fala, né? Habilidade, competência somada a comportamento, né? Porque daí a gente vai entrar numa outra seara aí da sociedade, né? Que a gente vive algumas mudanças que eu acho que também vamos levar um tempinho aí para acomodar, né? Essa nova geração que vem aí, esses Zs aí, né? Para ver o que de fato querem da vida. Vão ter que dizer para nós o que querem, né? Porque nós começamos lá do nada, né? Você falou, eu vi você contando a historinha do Jorge, aí eu lembrei, quando eu estudava, né, quando fui para a escola, no primário, a minha professora tinha faculdade. Aquilo para mim era uma coisa tão distante da minha realidade que eu nunca imaginei que eu fosse fazer faculdade enquanto eu tinha até a 4ª série. Porque, nossa senhora, aquilo tão longe, a gente morava lá no interior, né? Então a gente foi dando o passo, né? E a história do Jorge é bem bacana. E nem sempre, né, Juarez, dizer que o estudo presencial é sinônimo de sucesso, né? Que às vezes o aluno não quer. Exatamente. E não adianta, pode fazer 1, 2, 3, 4, 5 anos que também não vai. Eu vou dar um exemplo. Nós não abrimos. Surgiu uma vaga dentro da Seu Agro, a gente não chegou a divulgar, comentamos internamente comentou com algum amigo, que comentou com algum amigo, e nós recebemos em uma semana 70 currículos. Olha só. Tá? Dos 70 currículos, a gente fez uma pré-seleção e convidamos algumas pessoas. Juarez, é triste dizer, mas as pessoas não entregam aquilo que está lá no currículo. Não entregam. Ali o papel aceita qualquer coisa. O papel aceita né? qualquer coisa, qualquer graduação, qualquer curso, Mas você senta para conversar e você faz qualquer pergunta técnica, ele não sabe responder. Não sabe, porque não se dedicou, não aprendeu. Então, assim, eu sou formado em administração pela extinta Unir, né, que era uma faculdade de muita referência em Rondonópolis. Sou abençoado por ter chegado aqui a tempo de ter cursado o curso de administração na Unir, porque só havia professores mestres. Era um pré-requisito do nosso amigo Hernando, que era diretor do Hernando do Galeno. Então, eles só só contratavam mestres. Eu vim para cá por conta disso, né? A faculdade, o CESUR, que era outra faculdade de referência também. Que era o concorrente na época da Unir. Por conta da titulação de mestre, eles estavam trazendo, né? Então, para te ver o quanto as instituições estavam investindo naquela, isso ao início dos anos 2000. Né? Exatamente. Investindo isso para terem, de fato, né, cursos de referência e tudo mais. E eu falo assim, que saudade que dá, né, de ter uma Unir, um CESUR da vida, se eles tivessem continuado com aquele modelo, né, que educação nós teríamos assim, superior, né? Muito. Nossa, a minha turma que se formou em administração, eu digo, a gente chegou lá realmente sabendo colocar em prática aquilo que foi ministrado em sala. Porque, assim, acho que na época a gente começou em 50 alunos e formou 20, tá? Mas, assim, até hoje, quando eu pego qualquer material atual para ler, me remete lá, me leva de volta para lá, porque ainda é um material atualizado. Eu ainda consigo gerir o nosso negócio, Seu Agro, com base no que eu aprendi lá no início dos anos 2000. Tem os fundamentos, a gente fala, né? Os fundamentos de gestão, os fundamentos de administração, né? Que isso daí são, né? São os alicerces, né? Em cima disso você constrói todo o outro conhecimento e aprendizagem e as adaptações, as atualizações, mas em cima da essência, né? A tal da eficiência e da eficácia, né? Sim. Esses são conceitos, né? Que você tendo isso claro na tua mente, né? Não muda. Não importa a tecnologia que você esteja usando, né? Se é EAD, e na empresa também, o que importa é ser eficiente e ser eficaz. O que significa isso na prática? O gestor sabe. A gente sabe. A gente sabe o que significa fazer isso, né? Juarez, mas é isso aí, tá? A gente quer te agradecer por ter participado com a gente aqui do Pode Aplicar. É um podcast da Seu Agro que leva informação. A gente pode aplicar tudo que há de informação, de novidade, tecnologia para o agro. O IBG quase que tinha que colocar um A ali no final do IBG, porque tem muito curso do agro. O IBG soma muito com o agronegócio rondonopolitano, porque tem muitos bons profissionais que ou já passaram por ali ou estão lá cursando algum curso de pós-graduação com o IBG. Então, muito obrigado
pelo que você faz por Rondonópolis, pelo que você faz para o nosso agro e, mais uma vez, obrigado por participar da gente do Pode Aplicar. Eu que agradeço, Leandro, o convite, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, um papo super agradável, né? E também é recíproca o reconhecimento pela Cell Agro, né? A gente tem acompanhado, né, o crescimento de vocês, temos visitado, né? Eu lembro, né, lá na outra unidade ainda lá, né? Então a gente tem vocês, empreendedores, aí o Eloy, né? Empreendedores e ver a Cell Agro crescendo e fazendo a diferença também no agronegócio, né, pela qualidade dos seus produtos, pelo investimento em tecnologia, é motivo de satisfação, né, e ter essa parceria do IBG com a Cell Agro também, poder atendê-los é motivo de muita satisfação. Muitíssimo obrigado e mais sucesso aí. Obrigado. É isso aí, pessoal. Pode aplicar. É Cell Agro.